Olá pessoal, muito bom dia a todos. Mais um vídeo aí de extrema importância para vocês traders, para entenderem melhor do mercado, além de pensar em setups, em trade de localização, em operações. Hoje estou passando esse vídeo aí, uma parte bem teórica, para vocês terem mais noção de como se entenderem aí com o mercado, aproveitando essa semana que eu recebi alguns e-mails de certas dificuldades que o pessoal teve, aí foi uma semana mais travada, e para isso, então, alguns conceitos que eu utilizo, principalmente na parte de scalping, podem servir aí para vocês entenderem melhor certos detalhes do mercado, principalmente os que aconteceram nessa semana. Então eu coloquei aí a questão do match and o mismatch para ajudá-los nesse sentido. Então vamos às questões. Vamos fazer juntos, que aí fica um negócio mais interessante para todos. Bom, pessoal, vou ajudá-los aí como eu uso a teoria do match e mismatch para poder entender aí melhor como o mercado pode seguir os passos, os próximos passos, e se o dia pode ficar mais fácil ou mais complexo. Então, a primeira coisa, observem, ok? Eu opero basicamente pelos 5 minutos, certo? Agora, cada um deve fazer de acordo com o time frame que utilizar. Eu utilizo basicamente essa técnica para pensar aí para os 5 minutos, tá bom? Essas técnicas eu gosto de utilizar muito na questão do scalping, mas elas também servem para ter uma noção geral do mercado. Okay? Então resolvi liberar essas informações aí para vocês. Bom, uma coisa muito importante. Quando nós temos, por exemplo, aqui nós temos o dia 5 de setembro. Quando o dia de setembro abriu e teve esse primeiro candle de 5 minutos, observem que esse candle de 5 minutos, ele está acima de todas as médias, ok? Está acima da média móvel de 8, então já resolvendo algumas pessoas que me perguntam quais médias que eu utilizo, está acima da média móvel de 8, aritmética ou simples, tá? Acima da média móvel de 20 e acima da média móvel de 200. Ok. Então, o que, que nós temos? Nós temos um candle de força compradora acima das médias, ok? Então, basicamente, aqui nós temos um match, certo? O fato de nós termos um match aqui, por causa desse candle, nos ajuda a entender que o mercado está firmemente mais comprador, porque ele está acima das médias, de todas as médias, e tem um candle sólido, por assim dizer, de início do dia. Então, esse candle para mim é muito importante para eu começar a definir os meus passos para os próximos trades. O que que esse candle, esse match com esse candle aqui quer dizer? Quer dizer para mim que o mercado está interessado em subir. E ele tem uma grande chance de subir. Nada é 100%, nada é garantido, mas existe uma chance grande dele subir. Então a questão do match aí já faz uma diferença para eu começar a me entusiasmar mais pelo dia ou não. Ok? Então esse é o primeiro ponto interessante. É como se fosse a identificação de uma força. Ok? Vamos através disso aqui avaliar outros dias dessa semana, aí de primeira semana de setembro de 2019. Olha o que nós temos aqui. No dia 4 de setembro, tá? Nós tivemos um match também? Sim, nós tivemos um match também. Por quê? Nós temos um candle de força compradora
acima da média de todas as médias, acima da média de 8, acima da média móvel de 20, acima da média móvel de 200. Ok? Porém, aqui existe uma diferença. Nós temos um match? Temos. Então, a primeira coisa, vamos fazer comigo aqui uma aula. Aqui nós temos sim um match. Tá bom. Agora, vamos colocar outro conhecimento. Observem que no outro dia, que eu já coloquei aqui para vocês, e eu vou voltar agora daqui a pouco, nesse dia, as médias nós tínhamos um match e as médias estavam alinhadas as médias não estavam alinhadas dessa forma. Ok? Por quê? Observem, então, novamente. Olha a diferença. Nós temos um match aqui. Esse match, a média móvel de 8 está acima da média móvel de 20, que está acima da média móvel de 200. Ok? Gravem isso. Isso é dia 5 de setembro. Nesse dia 4 de setembro, nós temos também um match. Porém, a média móvel de 20, ela vem de baixo e a média móvel de 8 também vem de baixo. A localização dessas duas médias está diferente em relação a de 200. Percebam essa diferença. Tá? Então, novamente, dia 4 de setembro e dia 5 de setembro. Então, observem que o cenário ideal para uma alta, aqui nós estamos falando de alta, tá? Nós já temos dois detalhes aqui. Primeiro detalhe, nós temos um match. Novamente, o que é um match? É um candle comprador, de força compradora clara, ok? Acima das médias. E outra situação ideal. Então, vamos deixar aqui. Então, a primeira coisa é um match, certo? Primeira coisa é um match. Segunda coisa, média móvel de 8, M8, M20 e M200. Vou deixar assim para vocês entenderem. Tá? Qual é a configuração dessas médias? A média móvel de 8 acima da média móvel de 20 e as duas acima da média móvel de 200. Então, começamos a ter situações ideais para os trades, ok? Dois aspectos já fundamentais. Começam vocês a entenderem as configurações ideais para os nossos trades. Perfeito? Ok. Vamos continuar então. Vamos analisar outros dias. Observem que nesse dia 2 de setembro, tá? Nós não temos um match. Por que nós não temos um match? Porque esse dia aqui, os preços abriram abaixo de todas as médias. Então, para nós termos um match, nós deveríamos ter um candle aqui vermelho. Esse candle vermelho nós teríamos um match. Então, na hora que eu vejo isso, um candle de força, deixa eu colocar em amarelo, um candle de força compradora
abaixo de todas as médias, ele deveria ser um candle de força vendedora, aqui eu tenho um conflito. Então aqui eu tenho um mismatch. Quando eu tenho um mismatch, eu já imagino que o dia possa se tornar mais complexo de operar. Claro que eu sempre espero um setup para poder operar, ok? Mas, por exemplo, eu fiz um vídeo desse dia, um setup. O primeiro setup que eu vi aqui de uma forma mais clara foi esse setup aqui, que foi um CAS. Isso aqui nós estávamos lá para as 11 horas, por exemplo, quase 11 horas da manhã. Quer dizer, um dia que demorou a dar algum setup mais claro, por causa justamente do mismatch. Ok? Perfeito. E nós temos outro detalhe aí, Sena, que nós podemos tirar a respeito para nós podermos entender melhor o mercado. Vamos continuar nesses dias para nós entendermos. Então, já analisei dia 4, já analisei o dia 5, né? Que foi o dia ideal. Vamos analisar agora o dia 6, que foi um dia, para vocês verem, um dia de congestão bem complexo de ser. De ontem, né? Hoje é o dia 7 de setembro, foi ontem, sexta-feira. Nós temos aqui um match, pessoal. Esse candle é um candle verde acima das médias e as médias estão do jeito que eu coloquei para vocês na outra parte do vídeo? Sim, nós temos aqui, né? Nós temos um candle verde, nós temos as médias da forma que elas têm que ficar, ok? Agora, qual é um detalhe? Observem o candle em si, esse candle aqui. Esse candle, ele tem uma força definitivamente compradora? Não. Ele não tem uma força definitivamente compradora. Por quê? Porque ele tem essa tail. Essa tail mostra que existem vendedores nessa região aqui. Então, ele não tem a força sólida de uma barra. Então, ele não tem todos os atributos para ser um dia extremamente interessante, principalmente no início do dia. Ok? Então, através desses conceitos, nós podemos novamente chegar aqui e ver o dia ideal da semana por causa dos 3 fatores. Então, nós vamos colocar aqui novamente para vocês entenderem. Então, dias ideais, eles partem do princípio do match, que é o primeiro princípio, né? Vou colocar aqui. Ficou ruim? Então vamos colocar aqui. Então, o primeiro princípio é o princípio do match. Ok. O segundo princípio é o jeito da média móvel de 8 em relação à média móvel de 20 em relação à média móvel de 200. Então, a média móvel de 8 tem que estar acima da média móvel de 20, que, consequentemente, tem que estar acima da média móvel de 200. E o terceiro detalhe, e importante detalhe, candle de força sólida. Candle de força sólida. Ok? Então, esses são 3 detalhes interessantes
para vocês começarem a entender melhor como funcionam as forças do mercado, como vocês podem se preparar para os próximos movimentos do mercado, ok? Como identificar um dia que pode ser interessante de um dia que pode ser mais complexo, já para preparar a questão dos lotes, preparar a questão da sua disposição para o mercado, da sua atenção para o mercado, ok? Através desses 3 detalhes aí que fazem muita diferença. Ok, pessoal? Esse é um vídeo extremamente técnico, com conteúdo para vocês passarem e distribuírem aí para outros. Deixem um like nesse vídeo e podem enviar comentários aí para o meu e-mail, que vai ficar descrito no link aí do vídeo. E lembre-se também de inscrever-se no canal, quem não está inscrito ainda, para receber as notificações dos próximos vídeos. Abraço a todos e bom final de semana!